Olá, tudo bem? Meu nome é Alê Navarro e esse programa é um programa chamado Meu Segredo. E por que Meu Segredo? Meu segredo é o começo de tudo, dessa história. Vocês que têm me acompanhado, Meu Segredo ele fala um pouco da minha vida, da produtora AN09. Eu sou piloto de corrida, comecei como apresentador. E eu gostaria de colocar para vocês um pouquinho do que tem acontecido na minha vida nos últimos anos. Então, o meu segredo, ele explica para vocês a trajetória de muitos de nós, de você que está aí na sua casa agora, assistindo a gente ou por um telefone, por um computador ou por uma tela de televisão, o sucesso, os planos frustrados, os fracassos, né? Porque são vários fracassos para chegar a alguns sucessos. Você tem que ter uma família que te acompanha, um objetivo no seu trabalho e Deus sempre com você. Seja qual for a sua religião, seja qual for a sua espiritualidade, você tem que ter esse tripé. Você pode ter sido casado 2, 3, 5 vezes, não importa. Você não encontrou a sua felicidade ainda. Você pode ter o seu trabalho mudado, não importa quantas vezes. Buscado a sua religião, não importa quantas vezes, mas você tem que ter um plano de vida. Não pode ter o plano B, você tem que ter o plano A. Não desistir do seu plano de vida, não desistir da sua comunhão com a família, não desistir da sua espiritualidade e nunca, nunca rejeitar a sua família. Esse é o meu segredo. E qual é o seu segredo? Então, a partir de agora, você está convidado a entrar no segredo dos meus convidados. E o convidado de hoje é o Renato Rosa. Seja bem-vindo, Renato Rosa, ao programa número 1. Nossa, número 1, que responsabilidade. E eu quero te dar boas-vindas. Obrigado, meu amigo. Deus te abençoe. Que Deus nos abençoe sempre. Muito legal a tua ideia de fazer um programa assim, onde a gente possa falar coisas que no convencional a gente nunca fala, né? O nosso segredo. O nosso segredo. Bom, eu já posso dizer pro pessoal que eu tenho segredo pra caramba. Olha, aí é muito, viu, Ale? Muito, é muito segredo. Mas não posso contar todos. Mas antes eu quero brindar com você. Vamos brindar. O programa número 1. Sucesso. Sucesso com você. Amém. Não podia ser diferente. Uma pessoa que, olha, tem história para contar, tem alegria no coração, tem Deus no coração, tem uma pureza dentro de uma câmera. Ele é compositor, ele é diretor, ele é humorista. É cantor, é falador, é casado. É mentiroso. É mentiroso, tudo. E hoje veio aqui Muito para bom. falar do meu segredo e do seu segredo. Exatamente. Renato Rosa, Me diga. como que é essa vida aí? Como foi esse sucesso estrondoso de Rosa e Rosinha, que foi aí anos 80, anos 90? Quantos anos de dupla? 20? Foram 27 anos de dupla. É uma história toda, né? Que a gente não pode deixar para trás, porque a gente conseguiu fazer coisas que a gente jamais ia imaginar que ia conseguir chegar, né? Porque a gente era 2 meninos do interior, né? Com seus sonhos, como todo mundo tem sonho, né? A gente tinha o nosso sonho. Cantava em banda de baile, não sabia o que ia acontecer, né? Foi quando a gente teve a feliz ideia de fazer uma dupla humorística, uma dupla sertaneja gay na época, né? Veio do humor. Veio do humor. Teve alguma influência dos Mamonas? Como é que foi? Não, engraçado que
A gente é primeiro que os Mamonas. Ah, é? É, a gente é primeiro que os Mamonas. Porque assim, nós criamos o Rosa e Rosinha em 1993. Mais ou menos em março, foi no começo de março de 93. Em dia 23 de março a gente estava fazendo o Jô Soares 11h30 e os Mamonas fizeram em dezembro desse mesmo ano. Então nós começamos primeiros que os Mamonas. Porém, que como a gente tinha criado o Rosa e Rosinha, olha um segredo que o pessoal tem que saber. A gente Primeiro criou segredo, o Rosa e Rosinha. primeiro segredo do meu segredo. O primeiro segredo do meu segredo. A gente criou o Rosa e Rosinha, em uma semana depois nós estávamos fazendo o Jô Soares. Então imagina só você montar uma produtora, sabe, que não tem câmera, que não tem ninguém, só você ali, né? E você ter que ir na cara do Jô e falar assim, olha, eu faço show pra caramba, eu sou assim, sou assado. A gente mentiu o tempo todo pro Jô Soares. Entendeu? Imagina só você estar num programa que todo mundo gostaria de estar. Ô Jô Soares, entendeu? Olha aqui essa conversa aqui. De um mentirosinho que veio lá, de onde que você veio? De Jaú, interior de de São Jaú. Paulo. Achou que o pezinho dele tá vermelho? Mas vem cá, agora eu te pergunto, né? A gente chega numa situação de estar na frente de um ícone da TV brasileira. Eu tremia naquela época. Eu sou fã demais do Jô, eu sou grato ao Jô Soares. Imagina só, é o cavalo branco passando na minha frente, eu tinha que agarrar, eu não podia falar, não vou. Então a gente teve que mentir pro Jô que a gente fazia show. Pra você ter ideia, a música que nós cantamos está na internet. Se o pessoal assistir, vai ver como nós somos tímidos. Bom, eu estou olhando para esse visual maravilhoso de vocês, ou vocês duas, eu não sei como é que eu... Duas. E vocês estão me parecendo mais, estão puxando mais para roxa e roxinha do que rosa e rosinha, não é verdade? Pode ser, é que nós temos mais roupas, tá? Mas na realidade, o roxo, o pink, chama atenção. Então, o nosso modo é chamar atenção. Nós gostamos de chamar atenção. Vou falar nisso, que microfone não, Jô. Pena que é fininho, né? Não é aquele Rosa e Rosinha que as pessoas conheceram, mas eram dois caras que estavam da noite pro dia, né? Era o boom. Pum, estava ali. Então foi o Jô Soares que foi o seu... Sim, foi o start. Do Jô, aí nós não paramos mais. Aí foi Faustão, foi Gugu, foi Fantástico. Aí veio o contrato com a gravadora. Claro que, né, nós começamos o trabalho pelo telhado, como nós mentimos pro Jô que fazia show. Imagina só o tanto de gente que ligou querendo show do Rosa e Rosinha. E você tinha que falar, essa data eu tô ocupado. Eu perdi mais ou menos uma média de 50 shows. Para falar que estava ocupado. Que estava ocupado, porque a gente teve que escrever o show para poder ter um show. Entendeu? Aí depois a gente começou a fazer. É claro que não foi só o Jô, nós estamos gratos a Chitãozinho Chororó, Tiãozinho Lima, irmão do Chitão, ao Leandro e Leonardo, falecido Leandro, Zezé de Camargo e Luciano, Leão Lobo, pessoas que abriram a porta da sua casa, né, das suas casas, e acreditaram no meu sonho e do sonho do Daniel, entendeu? Então, eles proporcionaram caminhos para que a gente pudesse, né, chegar onde a gente chegou. Claro que nada é fácil, né? É como ser piloto, não é fácil. Não é fácil. A carreira artística é difícil, é complicada. Tem muita gente no cenário artístico, né? E poucos conseguem ter conseguem. O destaque que vocês tiveram. Sim, eu costumo dizer que é como jogar na seleção brasileira. Né? Quantas pessoas jogam futebol, estão em clubes e não têm a oportunidade de estar numa seleção brasileira. Que é outra coisa que você já esteve, né? Eu joguei na Master, porque eu queria ser jogador de futebol, mas sou ruim pra caramba, gente. Não, peraí, mas tu jogou lá e já fez, já... Hoje eu jogo no Master do Coxa, lá do Curitiba. Mas continuando falando aí do... Você tem aí... O programa ele é baseado em 3 pilares, né? Que eu acho que o nosso segredo, o segredo do sucesso de todo empreendedor, todo homem, mulher, é baseado no família, trabalho e a religação, religiosidade, espiritual, lado espiritual. E você está falando aí do seu trabalho, a sua junção aí com o Daniel.
a explosão que deu. Sim. Você acha que a sua vida e a vida, né? A sua vida mudou realmente Sim. com Rosa e Rosinha? Completamente, completamente. Era um menino do interior de São Paulo, né, que tinha aquele mundo pequeno, né? Jaú? Jaú. Já é uma cidade muito legal. Uma cidade maravilhosa, minha cidade natal, que eu amo de paixão. Terra do meu time, do coração, que é o 15 de Jaú, que caiu. Mas é uma cidade maravilhosa, com um povo muito agradável, um povo feliz. Mas para mim, o universo era ali, né? Eu jamais ia, por mais que eu sonhasse em conquistar novas fronteiras, a gente sonha, mas não na certeza, né? Sim. Então, as coisas aconteceram. Eu sou grato a Deus, sabe? Não só a Deus, mas a família, porque tem que ter o apoio da família. Não adianta, né? Que é o outro pilar. E que era muito mais complicado. Imagina só, em 1993 eu vesti uma roupinha cor-de-rosa e falar para todo mundo, olha, eu sou a primeira dupla gay sendo hétero. Então... Eu sou gay, mas não sou gay. Eu sou gay, mas não sou gay. Quer dizer, é um personagem, né? Então a gente ficava muito preocupado no momento inicial o que as pessoas iam achar disso tudo. Mas rolava essa preocupação? Claro, Era mais pro lado no começo, de humor? sim. No primeiro momento de criação, sim. Mas sabe aquela tecla... Mas, tipo, o que o pessoal da minha escola vai falar... Você sabe aquela tecla fo? Sim. Como é que chama? É fo? Foda-se, né? Aquela tecla, Sei. a gente apertou ela. Porque assim, valia muito mais... Porque também não dá para agradar todo mundo. Sim, né? mas o detalhe é o seguinte, Navarro. Era muito mais importante o que nós queríamos passar para as pessoas, que era a nossa alegria, do que as pessoas iam pensar da gente. Porque a alegria, ela transforma, entendeu? Então a gente acreditava nisso e eu acredito até hoje, entendeu? Tanto que veio a pandemia, eu criei a família Zoreia, e que também mudou. Então, que também mudou, que tem hoje novos caminhos. Que já foi no momento que você já não estava mais com o Daniel. Com Rosa e Rosinha, exatamente. Daniel, né? Então, então teve uma junção de você ter uma força muito maior em acreditar no projeto, que aí entra o trabalho, né, o foco do trabalho, o desprendimento, né, a força, a vontade de vencer. Isso tudo posicionou, né, a gente para cima. Que bacana. Aí depois, com esse sucesso, teve uma passagem aí que eu sei que você chegou a um convite lá do Gugu, na banheira do Gugu, e que você, ao entrar na banheira do Gugu... Ah, isso aconteceu mesmo. Até eu estava funcionando na internet e achei isso. Achou? Achei, né? Então, Rosa e Rosinha na banheira do Gugu. Acho que transformou num monstro. Porque o Gugu era o seguinte, o Gugu pegava para falar e não parava mais. Por quê? Era o jeito que ele segurava a audiência. Sim. E ele ficava muito ligado com o Ibope. Então ele tinha um relógio do Ibope o tempo todo, ele ficava olhando aquilo, ia falando, enrolando, e eu dentro da banheira. Né? A água era quente ou era fria? Era quente. Era então quente, favorecia, era morninha, né? assim, né? Era favorecia. Aí eu tava de sunga, eu tinha o cabelo liso, magrelo pra caramba, se me desse um vento eu levava embora, né? Mas eu tava de sunga assim, eu fiquei pensando, puta, eu tenho que fazer alguma coisa aqui pra chamar atenção, né? Pra ser diferente. É pra ser diferente, porque o Rosa e Rosinha era diferente. E quem era a dupla com você naquela... Não, era o Rosa... Não, ali na banheira. era a Luísa Ambiel. A Luísa Ambiel ou era a Gretchen? Acho que era a Gretchen. Era a Gretchen. Aí o Gugu ficou falando, blá, 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 tal, e eu, nesse meio tempo que ele estava falando, eu fui pegando bem sutilmente o sabonete e fui escondendo na sunga. E eu consegui pegar todos os sabonetes. Mas naquela época era uma sunguinha desse tamanho, você foi colocando. Não, que nada, não era essa de enfiar no rabo, não. Não. Você não estava com uma sungona, não. Não, a sunga que tapava tudo, porque você o sabe. Rosinha não ia estar com uma sungona. Não, tinha que tapar o volume, Aí eu peguei... Mas o volume? Não, o volume, Aí eu peguei e consegui colocar os 10 Mais a segunda sabonetes, mentira do programa. Os 10 sabonetes dentro de uma sunga. Não é aquele sabonetinho de motel ou era Não, era aquele sabonete normal tipo Lucas de luxo, da Fedo, sabe, da Fedo? Tipo aquele de coco. Não, aquele lá, o louco. Não, sabonete normal, desse da... Sei. Aí o que eu peguei, falei, ficar quieto e tal, e o Gugu deu a voz do Valendo. E aí eu só segurando a Gretchen, eu comecei a encoxar nela, se brincando, sabe?
Eu não gosto disso. Não gosto disso, mas aí coxando ela, né? É. E aí, e ela tentando achar o sabonete, e o sabonete vai lá. Eu sei uma hora que ela falou assim, Gugu, cadê o sabonete daqui que não tem sabonete? Não bate. O Gugu parou assim, produção, peraí, como não tem sabonete? Aí a produção falou, não, mas a gente jogou o sabonete, a gente contou 10 sabonetes. Não, tá aí, tá aí, peraí, acha esse tá aí. E eu quieto, assim, do cara de tonto. Aí foi quando ele pediu, Rosa, levanta, no que eu levantei, rapaz. Aqui, imagina só, parecia que eu tava... Parecia aquelas coisas da bexiga, né? Aquela coisa de Cara, bexiga. tava todo cheio de sabonete. Aí ele falou, tira o sabonete daí. Lá eu tirei. Mas foi uma coisa assim, que a gente sempre aprontava, Sim. sabe? A ideia era essa, né? Por exemplo, na época do Chupa-Cabra, a gente gravava o programa Sérgio Reis, do Tamanho do Brasil, que era pelo Eu sou SBT. apaixonado pelo Serjão. Então, Eita, Serjão, meu padrinho de Serjão. casamento. Serjão, você tá convidado para vir para cá contar o seu segredo aqui, ó. Serjão, nota 10. Paixão sertaneja. E a gente gravava geralmente segunda e terça. E quando acabava um show era próximo o show do domingo, a gente conseguia chegar de madrugada para começar a gravar logo de manhã. E a gente gravava aqui no Riacho Grande. Rapaz, o que aconteceu? Eu tinha uma roupa de gorila. Eu peguei e levei essa roupa de gorila para mostrar para o Paulo Trevisan, diretor, para escrever um programa com alguma coisa relacionada ao gorila. E eu deixei no carro. Só que a hora que nós chegamos, a gente viu que eu tava o Sérgio, tava o pessoal da produção, tudo lá, tomando vinho em volta de uma fogueira. Eu falei pro Dani, Vou fazer uma resenha. vou aqui. fazer uma bagunça aqui. Tava o Paulo Trevisan da Globo, tudo lá. Eu peguei e vesti a roupa de gorila e dei a volta para um mato que tinha atrás. E o Dani chegou e começou, tudo bem, gente, tudo jóia, tudo bom? E eu só lá, na moita, assim, quietinho. E eles começaram a falar de chupa-cabra e tal, começaram a falar de... Puta, e deram à a noite, deixa pra madrugada, noite, né? Aí o Dani, quando o Dani percebeu, o Dani fez... Começou a assoviar, que era para mim vir. Rapaz do céu, a hora que eu apareci vestido de gorila, você não tem ideia a correria que deu naquele povo. Mas, sabe, nego entrar dentro d'água. Até a fogueira apagou. Não, cara, eu fiz xixi na fantasia de tanto rir, entendeu? Os caras queriam me bater depois. Teve um cara que saiu correndo, Pra que pegar apareceu arma. só de manhã, verdade. Ô, louco. Era um menino que trabalhava na produção, né, tipo Cabo Man, essas coisas. Ele apareceu no outro dia, no mesmo dia, mas de manhã. Do susto grande que ele levou, que ele saiu correndo, se banhou pro meio do mato e sumiu. Sumiu. Entendeu? Porque realmente era realístico. A gente era tão débil mental que imagina só, a gente foi na cidadezinha ali do lado, no Riacho Grande, tem ali a cidadezinha de Riacho, pequenininha, e a gente foi com a van da produção, foi num outro dia, eu vestido de gorila na porta de uma escola. E o pessoal com megafone, cuidado, fugiu um gorila solto. Puta Cara, isso, merda. antes desse pessoal fazer pegadinha, a gente foi fazer isso, assustar o povo saindo da escola, cara. Mas já podia ter levado um tiro, cara. Caçando. Olha só que maluco. Podia ser um tranquilizante, né? Olha que maluco que eu era. Mas você vê que assim, uma coisa que é bacana, cara, a dupla Rosa e Rosinha, ninguém ia imaginar que vocês tinham esse lado de humor tão assim apurado, né? A gente era débil mental, a gente era muito louco. Era muito louco. A gente não tinha... A gente chegava... O pessoal, quando a gente ia fazer os programas de televisão, o pessoal do backstage, os câmeras ficavam apavorados, porque a gente não ia no apresentador, a gente ia nos câmeras, e os caras ficavam loucos com a gente. Entendeu? Claro que não, um louco positivo, né? Nada que denegrisse ou humilhasse, Sim, entendeu? nem que maguasse as pessoas. Nem né? magoasse as pessoas, exatamente. Eu queria fazer agora uma pergunta. Eu ia até pedir para você pensar muito bem, porque nós estamos falando do seu trabalho, desse momento de trabalho. Um lado muito positivo do seu trabalho e um lado muito negativo do seu trabalho. Cara, muito positivo. Eu acho que é a alegria, né, que a gente queria passar e passamos, né? E isso reverteu num lado financeiro muito legal. Então isso é o resultado, ação e reação, trabalho e recompensa, né? Tá. Então foi uma coisa muito bacana que aconteceu. Eu acho que assim, uma coisa negativa
Uma coisa assim, uma mágoa que você tem Então, a negativa referente ao seu trabalho. seria assim, você constitui uma empresa, um nome Navarro, Alex Navarro, e de repente, quando você consolida isso tudo, você resolve mudar de nome. Dá para entender o que eu quero dizer? Então eu tenho um nome hoje que é Rose e Rosinha, conhecido no Brasil todo, até No fora, planeta. até fora do país em alguns lugares, e de repente o Daniel, num momento, sei lá, eu não consigo entender isso nunca, eu nunca pararia o Rose e Rosinha. Poderia deixar como segundo plano. Mudar algumas coisas em função de ideias. Ele podia fazer outros projetos, eu continuar fazendo os outros projetos, mas o Rose e Rosinha, que é um patrimônio brasileiro, é um patrimônio das pessoas, quando você faz algo para o fã, não é seu mais, é do fã. Entendeu? É a mesma coisa que o Visconde de Sabugosa não existe mais. Não existe mais, entendeu? E as pessoas até hoje falam, puxa, vocês fizeram parte da minha vida. Então pensa você tirar isso das pessoas. Eu não acho legal. Mas ele veio dele, veio do Rosinha. O Rosinha não quis, né? Ele jogou seus argumentos. Eu sou um cara muito futurista. Eu acho que todo personagem ele tem que ter reciclagem. Começamos com uma dupla sertaneja gay, né? Com todos os seus estereótipos, com maquiagem. Com o tempo essa maquiagem foi caindo, foi mostrando uma outra cara, entendeu? Teve até um momento assim que foi muito... Deixa eu ver como que eu vou falar isso para não parecer homofóbico. Porque eu não sou homofóbico, nunca fui. Claro que eu não. tenho um filho que ele é gay, entendeu? Amo de paixão esse meu garoto. E deixa eu ver como que eu vou colocar, porque as pessoas podem interpretar de uma outra forma. Porque eu sou um defensor de bandeira. Em 1993, você veste uma roupa cor-de-rosa e mostra para o Brasil todo aquilo que você não é bandeira. E defendendo uma causa. Claro. Então, né? Então aconteceu uma coisa quando a gente foi fazer o Raul Gil uma vez e ele fez uma homenagem para a gente. E na hora que veio essa homenagem, eram duas crianças vestidas de rosa e rosinha de batom. Opa. Se eles estivessem sem batom, talvez não tinha me impactado tanto quando eu vejo duas crianças com blush e batom. Vocês usavam batom? Usava batom, blush, fazia os olhos, eu fui tirando com o tempo. Aí, vendo aquela situação do Raul, daquela criança no Raul, eu fui tirando a maquiagem. Porque eu achei que as pessoas podem gostar do Rose e Rosinha, como dois personagens alegres, mas eu não queria condicionar as crianças a uma situação que elas ainda não conhecessem. Dá para entender? Sim. Né? Você não queria formar uma opinião. Uma opinião para elas de uma coisa que ainda elas não têm conceito, entendeu? Sim. Então isso para mim, naquele momento... Isso não quer dizer homofobia, não, tá? Não Você está dando a opção da pessoa conhecer a sexualidade. Como eu tenho um cara que é diretor de uma rádio forte aqui em São Paulo, como eu não tenho permissão de falar, né? Mas é um cara que eu gosto muito, ele é gay, né? Sim. Ele tive no programa de rádio esses tempos atrás, e ele falou assim, olha, no meu aniversário de criança foi tudo rosa e rosinha. Eu tava de rosa e rosinha, entendeu? E eu achei bonito isso. Sim. Eu achei bonito. Mas ele já estava definido. Ele já estava definido. A sexualidade dele. Exatamente, estava definido. Sim. Então, isso naquele momento, para mim, realmente, quando eu vi aquelas duas crianças, me impactou. E aí, com o tempo do Rose e Rosinha, né, eu queria que ele fosse se transformando em ser eu, Renato Rose, e o Daniel Rosinha. Entendeu? Isso tem um lado, né, Renato, que você criou um personagem muito forte. Sim. Muito famoso, nacional, assim. Você e o Daniel, duas pessoas maravilhosas. E, ao mesmo tempo, hoje, né? Hoje você tem um problema de conscientização. Sim. Que talvez... Que poderia dar problema. Então, eu não acredito que trouxesse problema. Eu acho que talvez a transformação causaria problema. Então, mas tudo isso a gente pensou. Se não terminasse o Rose e Rosinha,
a gente poderia deixar o personagem na sua essência. Poderia, entendeu? Sim. Eu Teria um faria outras público coisas, cativo. entendeu? E esse personagem, Rosa e Rosinha, podia fazer parte de um outro grupo de Sim, personagens, sim. entendeu? Mas que, infelizmente, ele ficou ali agora, numa situação onde ele não existe mais, onde as pessoas querem saber onde eles estão na internet, É. entendeu? O Rosinha hoje faz um projeto dele. Então, tem a Família Zoreia, que começou na pandemia, com o término da dupla. Eu entrei num processo de depressão, né? Fiquei mal pra caramba, chorei, porque o Rosa e Rosinha era a minha vida, né? E aí eu falei, eu preciso fazer humor. Em meio à pandemia, eu falei, eu vou fazer as pessoas sorrirem mesmo assim. Aí eu chamei uma trupe de meninas, comecei a escrever os roteiros, começamos a gravar. Qual o nome do pessoal? É a Nice Gonçalves, que faz a Clarinha e faz o Gerôncio. Faz 2 papéis. Os dois Pessoal lá de papéis, Curitiba. A Juliana... São todos de Curitiba? Tudo de Curitiba. A Juliana Olis, que faz a Margarida, minha esposa, e a Judite, que faz minha sobrinha, que é a Juliana Guibur, Juliana Olis e Nice Gonçalves. Peraí, mas a sua esposa, veja só, A hein? esposa de mentira. De mentira, a esposa dele é a Mel. É, de mentira. Começamos a fazer, rapaz, hoje eu tô com mais de 150 milhões de visualizações dos meus vídeos. Olha que bacana. Tô com mais de 500 mil de seguidores nas minhas redes sociais. Com o TikTok. Já deixa aí o nome aí do pessoal para seguir. É só procurar lá, ou Família Zoreia, ou @o Rosa Oficial. E ao mesmo tempo que eu gosto do humor, eu gosto de cantar. Sim. O Rosa e Rosinha era uma dupla. E é onde eu criei o trio Nós, que é com o Michel Reis como primeira voz e também me ajuda na segunda. Eu faço primeira e também eu faço a segunda. E a Samira Zeber Com o violino. no violino. Hoje nós estamos na New Music com distribuição da Sony. Eu já ganhei o presente, um já trabalho tenho assim. foi logo quando chegou. Né? É um trabalho diferenciado também. Eu convido vocês, nós.oficial no YouTube, Família Zoreia e o Rosa Oficial. Vocês vão conhecer todo o trabalho. E também, né, esses são os trabalhos que eu desenvolvi no momento da pandemia. E agora tem esse projeto novo, né, que eu adoro futebol, que eu adoro esporte, onde eu vou estar fazendo parte da equipe do Mesoval, né? Isso, que vai com estrear Marcelo, na RBTV. Caiara, Exatamente. com a Rede Brasil. Na Rede Brasil e também na R7. RBTV também. RBTV. Vai passar em todo lugar, gente, e nas redes sociais, né? Redes sociais, então assim, o Mesoval também, que é o programa que fala de futebol. E com humor. Com humor. Vai ter os personagens que o Renato Rosa já faz aí com muito carinho, vai ter a sua tia lá. A né? Josefine Renatier e outros que Ela nós é vamos parteira, inventar. que eu tô sabendo que ela vai querer colocar uns da família no meio. Ah, ela é. E a Josefine, cara, é um personagem que ele tem uma força tão grande. Eu adoro essa minha irmã. Adoro. Parece que ela tem vida, cara. Ela tem a vida própria mesmo, assim, sabe? E eu tenho o maior orgulho de fazer essa Josefine. E ela é fã do Zé Renato, né? Eu faço ela ser fã. Tanto que quando estava com o Rosinha, ela metia o pau no Rosinha e falava, você podia cantar sozinho, meu irmão, né? Ela fala. Você podia cantar sozinho, né? Mas o jeito dela... E como ela encara o trio agora? Ah, ela é fã do trio, né? E é sempre o Rosa. Ela é fã do trio, mas o Rosa podia cantar sozinho. Não, o Rosa podia... ela fala sempre mal de quem aparece. Entendi. Entendeu? No caso, a primeira voz é o Michel, ela vai falar mal. Eu não sei o que esse menino tá fazendo aí. Entendi. Né? E não sei nem porque tem violino no Não trio. sei por que tem violino. Não precisa de violino. Né? Pode furar o olho do meu irmão com esse negócio. Vai que pega né? nele, né? Só que ela tem todo um jeito de falar, ela fala meio... Ai, gente, eu vou falar um negócio pra vocês, você não precisa acreditar. Ela é toda, sabe? Ela é toda... Mas tem que ter o personagem. A hora que você bota aquela peruca, parece que cria dá um troço assim. Você realmente é mágico, né? Eu vi uma produção sua e isso me fez chorar, até você estava presente, que foi um produto que você fez da Escola Encantada. A né? Escola Encantada. Que é escola de... É uma escola construtivista, né, onde tinha crianças com autismo, com síndrome de Asperger, transtorno opositor, né, que são crianças que muitas vezes elas têm a inquietude, né, que elas são, né? Então foi detectado como transtorno opositor, né?
Tem uns detalhes assim que eu não sou muito técnico a dizer, né? Mas trabalhei com essas crianças onde eu tive a oportunidade, eu digo isso que isso foi uma oportunidade divina. Eu gostaria de ter participado, porque assim, eu me emocionei. Porque imagina só, eu morando em Curitiba, porque quando eu fui morar para Curitiba, eu me vi longe do meio artístico. E no tempo que eu estava ocioso, eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. Foi onde dentro dessa escola, eu comecei a construir os cenários no meio da mata. A Escola Encantada, gente, para quem não sabe, está até na internet, uma Escola Encantada oficial, vocês vão conseguir ver algumas coisas ali. Completo. Tem que colocar completo. Coloca... Mas não assiste não, porque vocês vão assistir em breve no nosso canal, porque eu tenho certeza que você vai deixar eu colocar isso aí como conteúdo. Com certeza, é maravilhoso. Porque não vai ficar só na escola. Nem pode. É uma obra maravilhosa e eu quero muito o Renato fazendo parte aí da N09. Você sabe o que é mais mágico nessa história toda? É você ver crianças com problemas superando isso tudo. Imagina só uma criança com autismo atuando e melhorando essa vida dela, entendeu? E diretora, serveiro, enfim. Ele fez de um projeto assim, um projeto maravilhoso, e vocês vão assistir, vai estar escrito aqui, mas tenham esse gostinho dentro dos nossos conteúdos da N09. Agora eu quero dar uma pausa só para você falar o seguinte. Falamos de um dos pilares. Sabemos que um dos segredos do Renato Rosa foi esmiuçado. Tem algo mais para falar do seu trabalho que você fale assim, vocês precisam saber disso? Cara, é muito trabalho. 26 anos para 27. Porque eu quero entrar em outro tema, em outra parte, que é o quê? Renato Rosa, temos mais 2 assuntos para falar. Manta, qualquer coisa que eu lembrar, eu falo, lembrei de um negócio aqui. Nós temos 3 pilares. Um já foi desvendado. Família. Agora nós temos família e temos a sua parte espiritual. Família, olha, cara, eu vou falar um negócio para você. Eu tenho 2 casamentos. No primeiro casamento, eu tive 4 filhos. Naquele momento, eu não estava preparado espiritualmente para o sucesso, né? Tive os meus caminhos errados como marido, né? Porque imagina só um menino que sai do interior de São Paulo, se vê no meio de mulheres lindas, sedutoras, trazendo N oportunidades, né? Um menino que foi criado dentro de uma igreja, que tinha a cabeça totalmente, né, fechada. Qual era a sua igreja que você frequentou? Eu era de um grupo, uma comunidade Nossa Senhora de Fátima. Fui um dos fundadores do grupo de Nossa Senhora de Fátima, da comunidade Nossa Senhora de Fátima de Jaú. Foi lá que você conheceu o Daniel? Cantavam lá? Também. E o Daniel, a gente jogava no time do bairro, a gente tinha um time juntos ali, entendeu? A gente jogou junto no 15 de Jaú. Então, eu e o Dani, desde criança, a gente tá junto. Por isso que eu acho uma tristeza a gente acabar do jeito que acabou, entendeu? Como pessoas como família, que eu costumo dizer que porque vocês são família, né? Desde criança juntos. Vivi mais com ele do que com a minha própria esposa da época, entendeu? Então aí eu tive um casamento que terminou, né? Que acabou. Conheci uma pessoa maravilhosa, que é a Mila, minha atual mulher, que estou há 25 anos, vou fazer 25 anos de casado. Mas antes de você falar da Mila, você foi casado 4 anos, com a sua primeira esposa, teve 4 filhos. 4 filhos. Qual o nome das crianças? A Marina, o Mário, o Matheus e o Maurício. Tudo com M? Tudo com M. Não para ainda. Não para ainda? Não parou. Aí a sua primeira esposa, o nome dela? Era Jussara. Jussara. Hoje eu tenho a Mila como esposa, mas a Mila, na minha separação, eu fiquei com a guarda dos meus 4 filhos. E a Mila, com 22 anos, ela foi mãe dos 4 filhos. Então imagina só uma menina de 22 anos ser mãe de 4 filhos, cara. E o mais velho tinha quantos anos? Na época tinha 14, que era a Marina. A Marina. Imagina só, esse momento de adolescente, cara, foi muito difícil. Então imagina a personalidade da Mila. A Mila é uma das pessoas mais incríveis que eu conheci na minha vida.
Eu falo para você, ela não é só minha mulher, ela é minha amiga, minha confidente, minha parceira, minha sócia, meu tudo. Pensa nisso, meu tudo é ela, O chão, meu chão. a base. A gente até fala assim, eu não me vejo longe dela, eu não me vejo sem ela. Pode até acontecer de um dia não estarmos juntos, mas ela foi a pessoa que mais me ensinou na vida. O pilar. Foi o meu pilar. Foi o meu pilar. A Mila foi o meu pilar. Então nós temos aqui um pilar que é o Rosa e o Rosinha, Uhum, um pilar chamado Mila, uhum. que na sua vida, assim, de importância, de Tudo. 0 Tudo. a... Vai sair uns quebra-pau de vez em quando, mas eu sempre assim, eu começo a fazer uma leitura assim, que tentar analisar de uma forma com que ela, como que ela analisa, sabe? E ela acaba tendo razão. Porque geralmente a gente já ouviu falar isso, que sempre quando a mulher da gente fala alguma coisa, presta bem atenção, porque talvez ela tenha razão. Não, 99% ela vai ter Entendeu? razão. Então, a minha mulher tem muito disso. E ela hoje, sabe, é minha assistente de direção, meu marketing digital, ela faz tudo, cara. Ela se especializa para poder me dar o suporte. Sabia disso? É incrível. Ela se aperfeiçoa. Eu até ia trazer ela E hoje. por que não trouxe? Porque ela falou assim, ela tá vendo, a gente comprou um apartamento em Curitiba. Vocês chegaram agora também de viagem, né? Porque a gente passou essa semana gravando a Família Zorei, a série, né, que vai estrear. Vai entrar uma série aí maravilhosa. Muito legal. Então a gente ficou gravando lá. E aí ela tinha que resolver uns negócios dessa trâmite de pagamento do apartamento, enfim. Ela teve que ficar, mas ela queria vir. Não vai faltar oportunidade. Sim. É até você tem que até entrevistá-la, porque ela tem história, viu? Ela é uma pessoa será um enorme prazer. autossuficiente, é empreendedora, empresária. Ela é demais, cara. Não é que é a minha mulher, Aí, mas Mila, ela é demais. Tá vendo? Além de tudo, aí apaixonado e vou falar uma coisa pra você, um carinho enorme que eu tô vendo esse olhinho brilhando Não, sim, aí. sim. Sim, ela é. E aí, você falou dos M's, né? Então, é a Mila, Marina, Mário, Matheus, Maurício. Aí eu tive um filho com a Mila chamado Marcelo, Tá. né? A minha filha casou, hoje não está mais casada, com o Michel, e tem meu neto que chama Miguel. O meu filho Mário casou com a Muriel. E agora vai quebrar o M, que está grávida da Heloísa, que é minha neta, que nasce o mês que vem. Que é a minha neta chamada Heloísa. Começa com M também. Hã? Minha Minha neta chamada Heloísa. E você vai fazer o mesoval. Um mesoval, que também é o M, e que eu tenho um M tatuado E você aqui, está participando do meu segredo. do meu segredo. E o meu amigo Alexandre. Exatamente. Pronto. Então não falta M na O sua vida. O M faz parte da minha história. E que eu adoro muito o que você ia trazer aqui, você não trouxe. Você pisou comigo agora. O que é? Você ia trazer o Match 5. Não, eu trouxe. Peraí. Produção. Cadê o Match 5? Tá na minha mochila, galera. Tá dentro da mochila, Cadê? então. Pega o Match 5 aí, porque, pô, como que eu não vou deixar? O Speed Racer. Speed Racer, né? Você sabe quem é que ia no porta-mala do Speed Racer? Era o irmãozinho dele, o gorilinha lá. Não, o gorilinha, macaco. Como é que ele chamava? O macaquinho, o Juquinha. Juquinha. Juquinha, e como chamava o menino? O Zezinho, não é? Zezinho. Mas acho que lá nos Estados Unidos não é Zezinho, né? Não. Eu não lembro se é Zezinho mesmo, mas eu adorava Speed Racer. Eu saía da Racer. escola para chegar para poder assistir. Speed Racer. O Gorducho. É o Gorducho. Gorducho. Speed Racer e Ultraman. Ultraman. Ultraman ainda passa na Rede Brasil. Passa na Rede Brasil. Tinha o Spectroman. E agora tem Ultra 7. Ultra 7. Né? Ultraman, Ultra 7. Os robôs gigantes. Lembra? Agora tem uma série na Netflix do Ultraman, pós-Ultraman. Sabe o Ultraman que a gente conhece? Filho do Ultraman vira Ultraman, mas está na Netflix, é um desenho animado, mas é espetacular. Que bacana. E como que é o... Peraí. Não trouxe, né? Não, eu trouxe o carrito. Emocionou. Então, vou falar... Então, tá naquilo ali, ó, o carrinho. Olha ali naquela caixa ali, produção.
Naquela caixa ali está o Met 5. Joga aqui por aqui, joga por aqui, aqui, ó. Eu tenho um desse, aí, sabia? Eu tenho um desse. Aqui, Olá. rapaz, tá aqui, ó. Pô, como não ia trazer o Olha, Met 5? O Met 5, que coisa, olha, cara. Isso aqui fez história de tanta gente, né? O único carrinho que eu sabia desenhar era esse aí. Eu desenhava Agora vem toda cá, a criança. aerodinâmica desse carro, você que é piloto, você acha que ele é boa? Não. Não, né? Agora, sabe qual era o número do corredor X? 9. Qual o número dos meus carros de corrida? 9. Ah, rapaz. Você gostava do corredor X? É lógico. E o carro dele, a aerodinâmica era melhor, né? E Porque ele aqui era o você irmão tem- dele, né? Era o irmão dele. Tem esse filme que ele conseguiu encontrar o irmão apareceu? Tem ou não? Ah, eu acho que tem, viu? Deve ter. Essa moto aqui eu ganhei do Carlinhos da Samel, Honda, concessionária Honda lá de Santos. Olha que legal. Ele me deu essa moto aqui. Gosto também dessa moto aqui. Tem o carinho legal. Aqui, esse programa aqui vai ser o seguinte, é o meu segredo, algumas coisas que eu tenho muito carinho. E você é o meu primeiro entrevistado, pessoa que eu tenho uma admiração, sempre tive muita curiosidade e ri muito, né? Porque assim, eu acompanhei, eu gosto muito do humor na televisão, e hoje, com essa produtora, ela foi desenhada, viu, Rosa? Ela foi toda projetada para criar conteúdos voltados muito para o lado do humor, que é o Mesoval, um programa do humor. Sim. O Notícias Ultrapassadas. Também, tem que o lado eu assisti do lá humor, que é com o Zé Graxinha, que ele Sim, é um muito fofo, bom. né? O Zé é maravilhoso. E eu sempre coloquei Blitz, Pilotando Fogão, todos esses conteúdos mais voltados para o humor. Tem o Terraplanista, que é um projeto muito bacana, que está sendo desenvolvido e tal. Mas o ano passado, uma coisa que me tocou muito foi mexer o lado da espiritualidade. Então, Deus, ele entrou na minha vida com uma força gigantesca. Na verdade, eu sempre busquei Deus, eu fui conhecer muitas religiões e eu fui buscar o conhecimento em vários lugares. Eu acho que eu sou até um obcecado por lugares, por conhecimento da palavra, meios de conhecer a palavra, né? E eu fui tocado ano passado para usar da N09 uma forma de levar o bem, não importa quem. Falar de coisas boas. E eu ouvi, a semana passada, uma pessoa falando assim para mim, mas o jornalismo não vem de falar do bem. Eu sei. Eu não quero falar de jornalismo. Eu não vou me corromper. Mas tem que falar do avião que caiu, do carro que explodiu. Notícias ruins vendem. Né? Eu não quero, não. Eu quero falar do Rosinha que faz sucesso, eu quero falar do Rosa que faz sucesso, eu quero falar da família que faz sucesso. Se um avião cair, acredite, eu vou querer cobrir a casa que tinha um morador lá que sobreviveu. Claro. Então, o meu segredo é falar do bem, não importa qual vai ser a repercussão. Então, eu não estou preocupado se vai ter sucesso ou não, se as pessoas vão amar. Lógico, a gente gostaria que as pessoas amassem o bem, né? Que Jesus falou, né? Ame o seu próximo como a ti mesmo. Então, a gente quer amar o nosso próximo, né? Então, entra naquele momentinho da espiritualidade, momentinho de Deus, momentinho do amor ao próximo. O que você tem feito? Cara, eu comecei a minha vida tocando violão na igreja. Tocava violão na igreja, tocava órgão na igreja, depois aprendi a tocar, né?
Então, minha infância, minha adolescência foi dentro da igreja. Eu, assim, Deus na minha vida, eu posso falar com toda segurança, nunca me abandonou. Se hoje, e olha, a carreira da gente é tão difícil, gente, que tem momento que a gente quer desistir, né? E nesse momento de desistir, eu cheguei muitas vezes a dobrar o joelho e falar assim, ó, abre caminhos, abre portas. E acontecia milagres que você não dá para entender. Você pode ser um milagre na minha vida, Ah, tá? Você é um, como outros são, sim. entendeu? Estou falando isso porque assim, eu vi as pessoas falarem assim, poxa, eu li a Bíblia, eu leio a Bíblia. Eu fiz um propósito com Deus. Hoje eu já li a Bíblia toda já, da primeira à última página, desde o primeiro e do Velho Testamento, do Novo e do Velho Testamento. Hoje já estou de volta no Novo Testamento. Eu tenho um propósito com Deus de todos os dias eu ler um capítulo da Bíblia. Eu preciso só, talvez, mudar um pouco agora, nesse momento, diminuir quantidade e começar a ser um pouquinho mais... Focar. ser um pouco assim... descobrir um pouco daquilo que está oculto ali. Aprofundar. Aprofundar. Peraí. Entendeu? Tem uma Bíblia aqui. Te falo isso porque é o seguinte, eu acho que eu nunca falei isso para você, mas eu já tive com a figura física de Jesus, Você me falou, você chegou a comentar. entendeu? Eu já tive Jesus num momento que eu estava dormindo, ele me levou para um lugar e lá eu presenciei uma coisa maravilhosa na minha vida e então eu sei da importância de Deus na vida do ser humano, né? Eu costumo dizer que se as pessoas abrissem mais o coração, vamos falar de Deus, vamos falar, tem pessoas que muitas vezes não aceitam a figura de um Pai eterno, de um Pai, de um Deus, mas que possa abrir o coração para o amor. Eu até cheguei a falar para um pessoal da igreja, falei assim, você acredita em Deus? Aí o cara falou assim, acredito. Deus existe? O cara falou, existe. Eu falei, ele não existe. Deus não existe. Deus é. Entendeu? Existe isso aqui, o vinho existe. Entendeu? A taça existe. O Met 5 existe, o Alexandre existe, o Câmara existe. Mas Deus não existe, Ele é. Ele é. Deus, quando chega para Moisés, ele fala, eu sou. Onipresente? Exatamente. Entendeu? Eu sou, Ele é. Então, essa é a perfeição. Então, Deus é amor. Entendeu? Então, eu digo que se as pessoas abrissem o coração, olhassem o próximo de uma forma com os olhos de amor, não teria assassinato, não teria briga de torcida, não teria um monte de coisa, mas infelizmente o mundo ele corre da ordem para a desordem. Não sei onde vai parar isso, né? Eu acredito que nós estamos vivendo momentos da humanidade assim tá muito crítico a situação humana, né? A intolerância humana, né? Onde hoje Está sem lógica, está né? sem lógica, sem padrão, sem razão. Referência, perderam a referência. Perderam a referência, a razão, e hoje a humanidade ficou egocêntrica, né? Interesseira, né? Claro que existem pessoas que Ética não existe mais. não tem mais ética, né? A ética virou um absurdo, né? Onde as pessoas começam a defender as suas bandeiras próprias e acham que aquilo que defendem é o correto. E na verdade iria ser muito mais fácil quando alguém estendesse a mão, você estendesse também, né? E olhasse com uns olhos de amor. Claro que existem as diferenças sociais, que é uma coisa que realmente é um gatilho, né, para a violência, né? Talvez se o lado social dos mais fortes olhassem para o olhar dos mais frágeis e tentasse solucionar os problemas, porque nós temos um planeta rico. A gente não precisava ter pessoas passando necessidade. A gente não precisava, entendeu? Porque nós temos um planeta rico. Mas a egocentrice, é isso que fala? Egocentrice, tá certo?
pessoal, de pessoas que querem o poder para si e não importa o próximo. O ego de cada um, né? Entendeu? Então eu vejo isso, infelizmente. Aí entra o Zé Renato, ou o Renato Rosa, ou o Rosa e Rosinha. Fazer do simples o melhor, da alegria algo que transforme. Então eu me vejo assim... Dirigindo um programa com uma câmera. Sim. Dirigindo a vida com uma palavra, amor. Um só olhar, amor. É isso. Amor, amor. Se as pessoas tivessem um coração puro, um coração de amor, ela não se preocupava em tentar te derrubar, ela ia te somar, entendeu? As pessoas seriam mais agregadoras e não dividendas, né? Divisoras. Né? Divisoras. Resumindo, plantando amor, colhe amor. Só que assim, ao mesmo tempo que eu falo essas coisas, assim, esse sou eu, né? Não vou conseguir mudar o mundo. E quem é? Né? Não vou conseguir, mas eu tento fazer o meu mundo algo melhor. Nós temos um WhatsApp que é 963933777. Esse é o WhatsApp da nossa produção. Lembrando que o nosso canal é o canal AM09 e o nosso programa ele vai estar aqui, que é o Meu Segredo, para você mandar uma mensagem, algo que você gostaria de falar, uma mensagem para o Renato Rosa, uma mensagem para mim, Alê Navarro. Sua mídia social? O Rosa Oficial. O né? Rosa Oficial. Oficial. O Rosa Oficial é Instagram, TikTok, Like, Kawaii, Hello. E tem o Rosa, o Rosa Oficial, tem o Famílias Oreia, né? E @nós.oficial, que é o meu projeto musical. Tá, o meu é alenavarro.ultrapassagem. Então, eu gostaria só que você fizesse uma coisinha. Diga. Tem aqui uma Bíblia. Eu gostaria que você pegasse um versículo, vamos ver. Não, deixa eu pegar o óculos, porque a gente chega com 56 anos, com a vista boa, não dá, né? só para finalizar essa parte. Vamos pôr óculos. Bom, vamos colocar aqui, não como livro de sorte, porque a Bíblia não é um livro de sorte, né? Mas vamos pegar aqui Naum 7. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele confiam. Está aqui, ó. É isso aí. Entendeu? O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. Salmo 91. Ninguém percebe que o Salmo 91, muitas vezes a gente está lendo o Salmo 91 e deixa de ter um detalhe, porque a gente fala, como que é? Eu leio todo dia, mas eu não consigo decorar. Eu leio todo dia e não consigo decorar. Quer ver? Eu teria que ter no meu celular, mas eu vou ver se eu acho aqui. Quer ver? Salmo, onde está Salmo? Salmo, está aqui o Salmo. Salmos 91. Eu acho lindo uma passagem do Salmo 91. Quer ver? Está aqui, ó. 91. Aquele que habita no abismo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, pode dizer, Ele é meu Deus, o meu refúgio e minha fortaleza. Então, uma pessoa falando o tempo todo o que Deus é para essa pessoa. E no final, Deus conclui, né? Eu acho legal que ele fala, ele conhece, pois ele me conhece. E por me conhecer, eu abençoo a vida dele. Entendeu? Então, o Salmo 91 é falando aquele que se entrega a Deus, que busca Deus, de corpo e alma, ele põe os anjos ao teu favor. Entendeu? Porque ele conhece. Porque ele te conhece. Você vai pisar o leão e a cobra, e mesmo assim, né, você as doenças, o maligno vai te tentar, mas mesmo assim você vai estar protegido. E ele conclui no final, porque ele, não é ele, eu, né? Não é Deus falando, porque eu te conheço e te protejo, porque conhece porque o meu nome. eu sei as suas angústias. Entendeu? Eu sei o que você
precisa o tempo todo. Eu acho o Salmo 91 poderosíssimo. Agora vamos lá. Vamos tirar o Em uma óculos palavra, trabalho. do trabalho. Uma palavra do trabalho é determinação. Uma palavra da família Da família, amor. e uma palavra da espiritualidade. Amor. Esse São duas, não tem como. A família é amor, você é a base de tudo. E Deus é amor. Então, não tem como sair dessas duas palavras. Então, esse é o meu amigo Renato Rosa, esse é o meu irmão Renato Rosa e esse é o cara que veio aqui participar do meu primeiro segredo e abrir o coração para vocês aí de casa para entender um pouquinho mais sobre o meu segredo. E o Sobre segredo dele. por trás de um artista, né? É. Por trás de um artista. Não é esse por trás que você está falando. Não. Não, é outro artista. É outro por trás. É porque ninguém sabe, né? Galerinha, fiquem com Deus. O meu segredo estará de volta semana que vem. E ó, muito obrigado por darem a chance de a gente entrar aí na sua casa por esses canais que vocês estão nos assistindo. Lembrando que o nosso WhatsApp é 963933777. Um beijo a todos vocês. Semana que vem estamos de volta com um programa mais falando da família, do trabalho e da religiosidade. Espero que vocês tenham gostado e nos dê essa oportunidade de falar um pouquinho de Deus, do trabalho e da família que é tão importante. Obrigado, meu irmãozão. Obrigado. Obrigado. Tamo junto, garotão. Tamo junto. Vai lá que eu tô junto no carro. Meu Rosinha preferido. Errou. Tamo junto.